Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e nossa alegria. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações. Porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-vos, como, aliás, também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso somos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa, diante de nosso Deus, orando dia e noite com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé? Ora, o mesmo Deus e Pai e Jesus Cristo nosso Senhor dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado com santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Antes que ore, eu penso nas crianças nesse momento, que seria a hora de trazê-las à frente, orar com as crianças, e de maneira bem especial, porque Paulo, nesta carta aos Tessalonicenses, usa uma figura maravilhosa. Primeiro, no texto que eu li, ele diz que se sente orfanado, fisicamente distante, como filho sem papai, filho sem mamãe. Ele se sentia só, mas uma solidão que não era dos seus amigos que estavam com ele, mas dos membros da igreja de Tessalônica. Mas ele ainda usa uma outra figura, no capítulo 2, versículo 7, onde ele diz: qual ama que acaricia os próprios filhos. A figura de uma mulher que cuida de crianças. Quando chega em casa e acaricia os próprios filhos. Esse era o carinho que ele tinha para com os
membros da igreja de Tessalônica. Eu vou orar pelas crianças e por nós, que somos filhos de Deus e entendemos junto com essas crianças o que é o amor do nosso Pai Celeste, do papai e da mamãe. Ó Pai amado, dá-nos entender este amor, saber o preço que foi pago na cruz e saber a glória de sermos feitos teus filhos em Jesus. E hoje fala ao nosso coração de uma maneira bem especial para nos consolar da distância dos outros irmãos, para nos fortalecer diante das dificuldades, para nos trazer a alegria que está contida no teu chamado para viver eternamente contigo. Em nome de Jesus. Amém. Paulo faz uma pergunta nesse texto que eu li, que me tocou profundamente o coração. Ele diz: fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar das nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. E mais tarde ele vai perguntar: o que é que eu vou agradecer a Deus pela sua vida? O que é que eu vou dar graças a Deus? E eu fico pensando na vida dos irmãos da nossa igreja. Eu vou dar graças pelo sorriso que a gente encontra quando existe a reunião formal ou nos lares, pelo abraço que agora não pode ser dado. Sim, eu vou agradecer por todas essas alegrias, pelo bem-estar. Mas sabedores de que existe gente que sofre na nossa igreja. Em diversas naturezas. Gente que sofre no corpo, gente que sofre na alma. E a maneira como enfrenta essas dores vem cheio de consolação. Eu encontro força na minha vida quando penso nos irmãos que lutam e vencem por causa de Jesus Cristo, que obtêm respostas de oração depois de muito clamar ao Senhor, aqueles que permanecem mesmo quando a resposta de Deus é não. Tudo isso serve de força. Mas é interessante nesse texto a história. Ouça o que está escrito no livro de Atos, no capítulo 17. Lucas diz: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Ao chegar a Tessalônica, Paulo e Silas foram à sinagoga. Não havia o templo da igreja presbiteriana lá. Era a sinagoga que reunia os judeus, e Paulo, como judeu, ia lá dizer que o Messias havia vindo. E deu uma confusão muito grande. Alguns judeus, temerosos da comoção que a pregação causava,
disseram deles que eles eram os perturbadores, saíram à rua e contrataram bandidos para atacar a Paulo e Silas. Eles tiveram que fugir. Mas isso aqui, por um período de 3 sábados, eles pregaram a palavra. E deve ter sofrido bastante, e deve ter sido uma pregação muito intensa, porque depois de muito tempo, Paulo escreve uma carta dizendo, lembra daquelas 3 semanas? E fala como se fossem 3 anos. Eu me lembro de lugares pelos quais eu passei pregando a palavra. Uma vez no Uruguai, fomos atacados por pessoas de religião espiritualista, cultuadores de Satanás, e Deus tocou na cidade, foi fundada uma igreja ali. Foi pouco tempo, mas muito intenso, e 50 anos depois eu ainda me lembro. E encontro pessoas que estiveram ali que também se lembram. É disso que Paulo está testemunhando aqui. E ele usa algumas expressões. Ele diz que estava sendo consolado pela fé dos tessalônicos. Ele havia mandado, desejando saber notícia, Paulo e Silas mandaram que Timóteo fosse lá, trabalhasse com eles, pregasse a palavra, treinasse os discípulos e ao voltar, trouxesse notícias. E Timóteo trouxe. Notícia boa. Eles estavam firmes na fé, tementes ao Senhor. E Paulo diz, isto é o meu consolo. Se vocês lembrarem, no início da carta aos Tessalonicenses, dessa primeira epístola, ele fala sobre a operosidade da fé, que vem pelo amor. Ele une essa questão de fé e amor. Como eu demonstro a minha fé em Cristo? Recebendo o seu amor e dando o seu amor. Esta não é uma platitude, não é uma letra de poema. É uma verdade tão intensa que devia fazer-nos chorar diante de Deus. Ó meu Pai, que eu receba teu amor e que dê o teu amor. E a maneira como eles, os tessalônicos, lembravam de Paulo, de Silas, haviam tratado a Timóteo, era por amor. Mas por amor de quem? Por amor de Cristo. No capítulo 2, o apóstolo São Paulo diz, não foi a nós que vocês ouviram. Vocês não ouviram a homens, mas ao Senhor. Obedeceram ao Senhor e amaram ao Senhor. E por causa deste amor, vocês permanecem como filhos queridos. Estão irmanados a nós. O centro de toda a questão é o Senhor Jesus. Ora, para que a gente possa ler bem esse texto, privações e tribulação, é difícil traçar uma linha que divida os dois sentidos. Mas o original traz alguma luz. Pressão e aflição. Pressão por fora, aflição por dentro. E era isso que Paulo tinha sofrido lá, entre eles, durante todo o tempo que pregou. E não só, alguns acham que só os missionários passaram por isso, mas há um plural envolvido aí. Os membros da igreja de Tessalônica haviam sofrido também. Cada um sabe onde é que dói.
e os de Tessalônica haviam sofrido perseguição. Haviam entrado na casa de um dos líderes judeus, haviam levado-o à prisão. Eles também souberam o preço do evangelho. E aí Paulo diz, agora vivemos, agora que trouxeram a mensagem de que eles estavam bem, através de Timóteo, ele diz, agora vivemos. Ele já estava vivo desde que nasceu. Espiritualmente morto, ele reviveu no dia em que se converteu. Por que ele diz agora vivemos? É que o texto está dizendo é agora respiramos. Agora eu respiro aliviado. Agora eu vivo. Agora eu me sinto vivo. Porque o Deus em quem nos movemos e respiramos, lembre que Lucas fez esta citação, dá para o leitor saber que era intenso o desejo de ir ver os membros de Tessalônica. Agora eu vivo, agora eu respiro só de receber notícia de vocês. Imagina como eu quero ir aí. Que a carta toda ele fala a respeito disso. E então vem um texto que muita gente lê, não pergunta para não passar vergonha de não saber. Preferível que duvidem do meu conhecimento, a que tenho certeza da minha ignorância, né? É onde ele diz, se é que estáis firmados no Senhor. Ele está duvidando de que eles se converteram? Não, é a tradução aqui que é meio... Esse se também pode ser traduzido, é o caso de. Paulo está afirmando, é o caso de que vocês estão firmados no Senhor. Não é uma dúvida se é que estáis firmados. Ele diz, porque é este o caso, vocês estão firmados. Lembrem-se que no capítulo 2, verso 19, ele disse, pois quem é nossa esperança ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Deus Jesus na sua vinda, não sois vós? Isto mostra que ele tinha essa certeza e exultava aí. Então ele dava graças a Deus porque eles eram crentes e estavam no Senhor, assim como Paulo era crente, estava no Senhor. Mas ele continua, pois que ações de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós outros. Esse texto remete a gente ao Salmo 116, no versículo 12, que diz que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O que eu vou agradecer a respeito dos meus irmãos? O que eu vou agradecer a respeito dos que creem no Senhor Jesus? Eu tomarei com eles o cálice da salvação. É a Cristo que Paulo tinha pregado, foi a Cristo que eles receberam. Não mensagem de homens, mas a mensagem vinda de Deus. E esta mensagem pura é a que estava sendo valorizada na vida de Tessalônica. Aí então Paulo diz, eu quero ir ver-vos com o máximo empenho e oro dia e noite para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Que deficiência? Ele não tinha dito que eles estavam crescendo, estavam bem? Que deficiência era essa? E então ele diz, o mesmo Deus de paz nos dirija até vocês
e vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, como também para conosco, a fim de que o vosso coração seja confirmado em santidade, isentos de culpa. Eu às vezes vejo pessoas falando sobre a vida cristã e dizendo: o homem de Deus é íntegro, o homem de Deus não peca, o homem de Deus, quando eles deviam dizer o homem de Deus deveria ser íntegro, o homem de Deus deveria não pecar. Mas nós somos carne e pecamos. E o apóstolo João diz: aquele que diz que não tem pecado mente. Paulo sabia que eles, que os de Tessalônica, como ele mesmo, eram carne e carne fraca. Então ele dizia: eu quero preservar vocês, quero que vocês saibam como agir. E no caso de pecar, confessem. E confessando, sintam-se puros, íntegros. Então a nossa vivência no Evangelho, nossa dependência da cruz e da ressurreição, é que é o grande alvo do apóstolo São Paulo. Dou graças porque Cristo não um dia salvou vocês no passado, mas dia a dia trabalha na vida de vocês. E ele então completa, isto na presença de Deus, de coração. E ainda acrescenta o que é um ponto grande da carta, até o dia de Cristo Jesus. A esperança escatológica, a esperança de que Cristo volte, a esperança de que ele venha amanhã, é que fundamenta toda esta força de amor, força para não pecar. Deus os abençoe.